Ohayou, mortais, saudações para todos vocês, senhores e senhoras telespectadores. Estamos aqui, né? Começando mais um belo vídeo no Mega Moon Global V3, né? A linha do sucesso. A trilha do sucesso se liga em você. E vamos que vamos, né? Para mais um belo dia aí, mais uma sexta-feira, né, mano? Finalzinho de semana, maroto. A felicidade para uns e a tristeza para outros, né? Infelizmente. Mas é isso aí, rapaziada. A vida que segue. E vamos aqui para como eu, né, tinha previsto. Então até falei sobre, né, semana passada, que possivelmente sexta-feira agora teria uma Bid War, né? E até então do nosso queridíssimo, né, Abominável Homem das Neves, né? O Shin Mega Abomasnow. Para aqueles que não conhecem, mano. É um Shin Mega aí bem diferenciado, né? Se eu me engano, é do tal do Flash. De Flash ele não tem nada, porque o bicho é uma tartaruga ambulante, cara. Mas, enfim, rapaziada, tá aí, né? Novo Pokémon, Bid War, né? Para aqueles jogadores que não conhecem, né? Peço que vocês dêem uma olhada aí no canal, nas playlists, né? Você vai lá, clica no canal, vai ter, né, as playlistzinhas, né? Só você puxar lá, rolar lá, que vai ter as playlists bonitinhas, mano. Vai ter, né, uma lá falando sobre review de Pokémons, né? É onde eu faço uma review sobre as habilidades, né? Falo sobre as habilidades até então do Pokémon ali em si, beleza? E aí, rapaziada, né? Como eu disse, falo lá, explico sobre o Pokémon para vocês entenderem as habilidades. Também tem, né, sobre Bid Wall. Como é uma Bid Wall, o que fazer na Bid Wall, se deve fazer ou não, tá? Porque até então aqui são quase 3 dias, né? Vou até mandar bala logo aqui, mano, já para fazer uns pontozinhos, né? São quase 3 dias aí você, né, para até fazer um tanto de pontos, né? Um requerimento de pontos aí para tentar pegá-lo, tá? Não é fazer de qualquer jeito, né? Tem uma quantidade específica aí, um mínimo, né? No caso aí, é literalmente o leilão, como eu sempre faço, né? Vídeo falando sobre. Vai levar o Pokémon quem gastar mais. Literalmente isso, né? Até o final do evento. Vai ter uma contagem, a contagem vai encerrar. Quem tiver ali, né? No ranking, né? Com uma pontuação, né, adequada, né? Lembre-se disso. Eu acho que passa a bid, termina a bid, sempre tem alguém que perde, né? Os Pokémon, porque os caras vai lá, às vezes é um servidor abandonado, a galera não tenta, né? Fazer, não tem diamante às vezes e tal. Aí o cara vai lá, faz tipo 2.000 pontos, 3.000 pontos, né? Às vezes é o diamante que tem ali na conta, e ele nunca lê, né? Os requerimentos mínimos, tá? Que é a pontuação aqui, ó. Que sempre que diz, mano. Tá sempre, ó. Aqui, ó. Sempre tá aqui, ó. Limite de pontos para pegar esse. Pelo menos tentar pegar aqui seria 7.000. Segundo, 5.000. Terceiro, 4.000, onde pega uma cópia dele e outra de fragmento. E de quarto a sexto, né? Quarto, quinto e sexto lugar, pega pelo menos uma cópia, ou seja, garantindo pelo menos 4 estrelas. Lembrando que Pokémons que vem na bid, mano, pra voltar novamente, dependendo aí, demora cerca de um mês ou mais, tá? Pra, tipo, vir pagando, né? Você comprando num pacote ali nos pack. Até então. Pagando, geralmente é um mês, mais de um mês, né? Possa ser que venha mais rápido, possa ser que ele não é tão meta, né? Então talvez os caras acabem, né, trazendo ele mais rápido para ser comprado. Agora, uma forma mais fácil seria no Red Draw que todo mundo conhece, né? Que é aquele famoso Draw lá, onde tem 2 Pokémons decimais que você gira um tanto de. Uma quantidade, né, de diamante, normalmente é uns 20k, né? Se você não tiver muita sorte, é uns 20 mil diamantes ali, para escolher dentre um dos Pokémons decimais que tem lá, né? Então possa ser que um dia, no futuro aí, quem sabe, venha ele, tá? Beleza? Só para vocês terem aí, né, uma compreensão básica. E aqui, mano, o vídeo vai ser referente, né, a ele até então. Já fiz um vídeo falando sobre ele. Não vou fazer outro, né, até então. Até me perguntaram, eu só vou fazer quando liberar ele de fato e se ele tiver o Z-Move. Aí eu faço outro vídeo falando, né, das habilidades dele, no caso com o Z-Move, né, pra ver como é que fica, né, no final, mano. Lembrando que Z-Move é um update, né, avançado, né, pra endgame. No nível 85, se eu não me engano. 85 libera, né. Então, assim, só vai servir, né, para a rapaziada que está, né, mais adiantado aí no jogo. Vou fazer aqui o padrão 15k de pontos só pra pegar esse, né, baú ali. Talvez eu faça mais. Geralmente eu sempre faço uma quantidade de pontos em torno de uns 50.000. Eu sempre digo o motivo disso, né? Por causa desses prêmios aqui em si, tá? Além de vir esses fragmentos aqui, mano, né? Talvez venha esses decimais aqui. E meio que, né, me ajuda um pouco. E se der sorte, às vezes vem essas trinket aqui, ó, que é muito importante. Né? Eu sempre digo aí pra fortalecer, né, os Pokémons, né? Dependendo aí da composição que você esteja utilizando, né? Ó, aqui veio mais um, do tipo rocha. Esse aqui é do tipo rocha, metal e, se eu me engane, primário. Rocha, metal. Se não me engane, gelo, né? Eu acho que é gelo também. É gelo, rocha e metal. Para Pokémons aí com essas tipagens até então. Fiz ali um tantinho a mais, não faz mal. Até então, pronto. Aqui já tá garantido, né? Meu servidor é antigo, então não tem muitos jogadores, né, que tenta aí fazer, né, vídeo para tentar pegar o Pokémon em si. Mas é isso. Vamos lá, né? Fazer aqui um rolê, né? Fazer o básico. Eu tenho ele aqui na forma S, né? Que é a Mega S dele. Até então essa aqui, ó. Teria essa forma dele aqui. Pronto. Vamos tirar aqui alguns Pokémons, né? Só para vocês terem uma noção aqui. Vamos falar um pouco sobre o time, né? Até então.
o time que ele pode, né, predominar. Bom, a tipagem já você vê por si só que ele é tipo grama como principal e gelo, né? Então ele é grama e gelo. Eventualmente são os dois times que ele possivelmente vai trabalhar bem, tá? Com as suas passivas até então. Ele, particularmente, eu imaginava que ele seria tipo um suporte, um tanque, algo do tipo. Mas ele é tipo um tanque. Só que ele não é aquele tipo de. Ou, tanque não. Ele é DPS. Só que ele é aquele tipo de DPS que você não coloca dano, né? Você coloca meio que dano de reflete, counter, tipo isso, mano. É como se fosse um Galadin, né? Ele é um off-tank. Ou um off-DPS, né? Assim por dizer. Porque o foco dele é dano, né? Causar dano, ele fica ali na backline. Mas também eu já vi alguns jogadores em um Megamon mais avançado que utilizam ele na frente como tanque, né? Porque ele consegue fazer essas duas funções. Mas assim, relativamente parece que o foco dele mesmo é ser dano, né? Um pouco focado em dano. Acredito que nos chips, talvez, ali nas runas, dá uma misturada, né? Entre defesa e dano. Só pegando para testar de fato e ver o que ficaria melhor nele, né? Então não tem como dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Porque, como eu digo, build vai de acordo com cada um, vai de gosto, né? Do que você estiver precisando ali no momento. Você tá jogando, pá. Claro que você não vai ter as runas, né, no início de jogo, então assim, você vai estar bem cru, né? Pegar ele aqui, você. Início de jogo, né? Início de conta, pá, que você tá no level baixo, né? Abaixo do 65. Até então, que não tem tantas coisas, né? Não tem muito o que fazer, não. O máximo que você pode fazer ali é upar o Pokémon, um avanço dele e, tipo, subir as estrelas, no caso, os status, o individual e. Se eu me engane, tem um lancezinho que é o item, né? Os itens, particularmente, que faz muita diferença. Ele tem um item dele. Né? A princípio, eu nem sei se eles liberaram algum baú aqui, mano. Eu tô esperando até então. Só tem esse de 15 dólares, que é caro pra caramba, velho. Que tem aqui o item, né, do Charizard X que eu tô precisando. E até agora não liberaram, né? Uma forma mais barata. Vou dar uma olhada se tem por ali embaixo. E tem esse aqui. Esse aqui, particularmente, é o dele, né? É do nosso Abominável. Né? O item dele ali, que é o Frost Rotary Blade, né? Tipo um pingentezinho. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante, né? Esse de trem que eu já disse, eu acho muito caro, tá? Pela quantidade. Já vi o mais barato, então, assim, particularmente seria caro. Agora, se não tivesse vindo, nunca, né? Tipo assim, não vem, uma coisa difícil aí, então o cara seria obrigado a comprar, né? Porque é uma forma de você estar pegando aí as strength e a escolha, né? Que tiver precisando aí. Aqui, fragmentos. Uma quantidade boa de fragmentos até então. Aqui, ditos, eu já falei também sobre isso aqui, meio caro, na minha opinião. Esse aqui é se você estiver precisando para subir os seus devices, pause device, no caso aqui são os Epic, né? Aqui 15 dólares, pega o dourado, eu acho já caro. Pra mim tem um aqui que é mais barato. Isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles dão dos lendários, tá? Esses aqui, ó. Né? 3. E aqui é muito melhor que aquele lá. Né? E bem mais barato, ó. 3 dólares e 5 dólares. Né? Bem mais barato e vale muito mais a pena. Você consegue aqui, né? Esses itenzinhos aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui nada de interessante, né? Esse aqui já foi bom no passado. Aqui também é bom. É bom e não é, né? A quantidade de diamante é muito baixa, por isso que não acho tão interessante. O dito é laranja, então também não é tão interessante. É mais pelo recurso que esse aqui, para upar o chip, né? Que ajuda, só que agora tem outro, melhor ainda, para upar. Até então. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui voltou do Zemove, né? O do Zemove Sala. Dessa vez não veio de um dia, tá vindo agora de 3 dias, né? Ou benção, cara. Porque quando vinha de um dia, ela ficava as pernas do cara, né? Que o cara sempre tinha que ter ali guardado, ou senão um dinheiro em reserva, né? Pra tentar pegar esse aqui que é muito bom, tá? Então acho que é um dos melhores para ter recursos, né? No caso, para você subir as estrelas dos Pokémons aí que você esteja pegando. Aí vem aqui o do Runas, né? Então o melhor para você poder fazer a build, como eu disse, de Runas. Né? Sempre que específico, esse aqui é focado em DPS, né? Que é a Punch, o Warlike e o Shine, né? Shine, que é o roubo de vida, né? Até então. Essa aqui é focada em DPS, runas de dano aqui, ofensivas. Aqui já é focado, né, um pouco mais de suporte, né? Runas de suporte, não entendi por que botaram a The Adlin, né, que é de crítico, né? Tem até aqui falando, ó, chip, offensive, né, que é ofensiva, tá? Ela é de crítico, mas aí é bem específico, não é obrigado você usar, mano. Ela aumenta 8% o crítico. É para aqueles Pokémon que, geralmente, eles têm algum benefício ao critar, né? Ou precisa dar crítico, né? Alguns Pokémon aí, se o que quando o Pokémon crita, ele causa um efeito tal, um efeito anormal, um efeito benéfico, né? Algo do tipo, aí você meio que utiliza aí. Até então, eu acho que só 3, mano. 3 só pra ativar ali o básico, 8% de crítico, é bom. Agora, se você quiser melhorar o dano crítico, aí você acaba utilizando 6, né? Comprando 6, né? Pegando 6 aqui, que vai ganhar ali um adicional de 12% de dano crítico, que realmente faz muita diferença, tá? Se critar, mano, o dano crítico é muito mais elevado, só pra lembrar. E aqui Shield, né? Particularmente bom para tanque e bom para suporte, porque ela aumenta o HP máximo ali quando você utiliza até 3, né? 16%. Tem vídeos aí falando sobre runas, tá? Né? Eu dando aí as dicas de runas até então, né? Para aqueles que tiverem mais dúvidas. E aqui já é mais defensiva, né? Que é o Defend, que é geralmente pura defesa, né? Que é realmente para tanque, né? Aumenta até taxa de bloqueio quando pega 3. King Kong, uma das melhores até então para tanque ou suporte. 3 aumenta a redução de damage no PVP, e quando você utiliza 6 ganha damage, redução adicional em qualquer modo, ou seja, sempre é bom você estar utilizando aí 6 King Kong, tá? Para aqueles Pokémon que você quer que realmente tanque sobreviva por mais tempo. E Counter, né? Counter
É literalmente que fala, mano, aumenta a taxa de recuo. Para aqueles Pokémon que causa dano de rebound, dano de reflete, né? Algo do tipo, reflete dano, particularmente. Tá? Não funciona em muitos, mas tem alguns Pokémon aí que, né, é utilizado, tipo o Ice Carylex, possivelmente o nosso Abomasnow, né, essa runa em específico pode ser interessante nele, no WK, caso você queira que ele refleta, faça uma reflexão de dano maior, né, se você não quiser ele full tank no caso, né, tem as opções aí sempre. Aqui de chips, até então melhor para tanto farmar chip como par, né, sempre digo isso aí. Até então aqui eu acho interessante comprar teste de 3 dó, mano. Porque embora seja aleatório, são 60 baú, mano. 60 baú, com certeza você vai ter a chance de fazer os conjuntos. Lembrando que aqui é no nível 80, né? E as runas, a partir do nível 66, que você só vai ter o conjunto full, né? Ou seja, se eu não me engano, são 9 peças até então, no nível 75. Então você vai ter que upar, né? Para poder ir desbloqueando, né, o conjunto completo para utilizar até então 3 combinações, né, de runas, que seria o famoso 333. Ou se quiser o 36, né? Que é 3 de um tipo, 6 de outro, como eu sempre digo, tá? Caso você tenha dúvidas, né, como eu digo, tem vídeo no canal falando e explicando sobre, né, para você não ter problemas. E aqui, ó, já lançaram a boa, o Ice Carylex, né, no pack, como eu disse, né, geralmente vem em pack. Aí aqui, caso você não tenha, né, quiser formar o time gelo, já tem aqui a opção, né, de pegar ele. Aqui tem um Shine Mega Lucario, que particularmente é um lutador metal que funciona, na minha visão, em time metal em si, mas não full metal, né? Um metal misturado com lutador. Já fiz um vídeo falando e mostrando os times que, na minha visão, ele possa ser, né, melhor até então, tá? Então, assim, um lutador ali, como eu falei já sobre os pilares, né, de alguns Pokémons, ele particularmente poderia funcionar muito bem com o Zamazenta, né? Zamazenta no time metal para dar proteção aí daqui. Aí sim, vai ficar um metal lutador. Se quiser colocar outro lutador, né? No caso um Gallery, um Mewtwo X, aí fica mais opção a critério, né, de quem estiver fazendo o time metal, né, juntamente com o Lucario, tá? Só para ficar mesmo aí, né, ciente. Aqui o Carylex Dark Rose, já falei sobre ele, né, até então, né, é muito forte, um DPS muito bom, porém só pro time fantasma, tá? Alguns imaginam querer usar ele no Psique. Psique ele é bom? Ele quebra um galho, tá? Ele quebra um galho, só que assim, no time fantasma ele ganha e tem mais recurso, né? Até então ele tem uma sobrevivência, uma duração, uma durabilidade melhor que a da Lunala, né? Que deixa invisível, aumenta a redução de dano, né, até então, dos fantasmas, tem a possibilidade de ressuscitar, né? Fazer ali, né, o famoso monstro que renasce, né? Basicamente renasce Pokémon, né, que estaria morto. E aqui falando dos Zamazenta, olha ele aqui, né? Ou seja, ele aqui seria o tanque. Ele é o tanque principal para time. Ele é o tanque suporte, né? Em tudo, basicamente. Ele é um tanque suporte para qualquer time que você vá usar algum lutador, né? Ah, tu vai usar um lutador ali? Tem que ter ele, mano. Porque ele que dá sobrevivência ao lutador, né? Faz o lutador resistir mais. A menos que o lutador seja do caralhado, né? Seja resistência por si só. Que até então são poucos que são assim, tá? Só o Galad ali que eu vejo, né? Que tem uma durabilidade melhor. Mas o restante, mano, passa longe. E aqui vem os itens, né? Que é o item do Ice Carylex, até então. Aqui é o item do nosso queridíssimo Lucario, né? Aqui já é o item do Dark Rose, ou seja, a celazinha negra, né? Azul marinho até então. Seria aí do Dark Rose, só pra você entender. Aqui é o escudo, né, do Zamazenta, né? Já vem aí os itens, tá? Tem a Gardevoir também, com o item dela, Necrozma, com o item dele, Solgaleo, e o item dele também, né? Então aqui eles têm bem mais, ó, mano, botaram bem mais Pokémon, né? Aqui dessa vez, antigamente não vinha tanto aqui não, mano. Agora eu tô botando bastante, ó. Diance, para aqueles que ainda estão aí querendo formar a Mega Diance, fazer a Mega Diance, né? Até então, a partir do Zemove, né? Tem aqui alguns itens de Zemove para dar uma melhorada, né? Lembrando que aqui você pode gastar um dó para pegar ela, mano, e aproveitar o pack aqui dos fragmentos, né? Que eu falei, citei aqui, né? Cadê, mano? Aqui, ó. Né? Aproveita esses aqui e você já sobe as estrelas, né? E até então espera o nível 70 para poder fazer a mega evolução dela. Que aí ela vai ser um suporte que possa meio que se encaixar quase em todo o time, porém, né, o time principal dela é fada, ou se não, terra, né? Pokémons rocha ali até então. Beleza? Tipo solo no caso. Só pra vocês terem ciência mesmo. E é isso, né? Até então acabou aqui. Muita coisinha, né? Muita coisinha. E vamos aqui, né? Falar um pouco sobre, né? O time. Eu tava esperando que, né? Tivesse colocado o baú do item, né, mano? O item mais barato do Charizard até então. Parece que o meu Charizard tão cedo vai ter esse item. Bom, cadê o Ice? Pronto, aqui. Pronto, aqui seria, né, o pilar até então, porque são os que tem, né, do time gelo, né, particularmente. Seria o pilar do time gelo. O pilar do time gelo é o principal, seria o WK, então o time gelo, não vejo ele ter uma fortaleza, tá, pra início, né, tipo assim, ele não vai ser tão forte pra início, só que, isso aqui, vou pegar ele, tô no início do servidor, pá, não tem um Witch Kill ainda, ele é uma mega fusão, só liberando nível 70, e mesmo que você pegue o 70, tem uns requerimentos para você fazer e conseguir, né, transformá-lo, fazer a fusão dele, tá, então não é você, peguei 70, pá, já vou conseguir fazer, não, vai ter uns requerimentos lá que você vai ter que, né, concluir para poder estar fazendo ele, e vai demorar um pouco, tá.
A menos que você seja muito cash, gaste muito no jogo, fortaleça rapidamente. Aí sim, talvez, né, a probabilidade de fazer bem tranquilo. E tem vídeo, né, tipo, sobre Mega Evolução, tem um vídeo que eu fiz quando eu fiz o WK, para mostrar o que necessita, o que você precisa para estar fazendo ele, tá? É só dar uma olhadinha, porque de cabeça eu não lembro, mano. Só sei que tem que ter o Kyurem 12 estrelas, tem que ter o Reshiram 8 estrelas no mínimo, né? Aí você tem que ter, se eu me engano, 400 e quase 460 de amizade com Kyurem, ou é 420, algo assim, mais de 400, eu não lembro exatamente. Mas tem uma quantidade aí, né, de amizade com Kyurem, tá? E tem que ter pelo menos 260 ou é 220 com Reshiram, tá? A amizade, né? Pra aqueles que não sabem, né? Aquela tipo aquelas comidinhas que você coloca no Pokémon, que é isso aqui, ó. Isso aqui é amizade. Aí você precisa tipo desses recursos aqui, né? Esses lanches, essas merendinhas aqui. E como é que conseguir? Mano, jogando, tá? Jogando literalmente. O jogo vai te dar tipo baús, não vai dar os recursos em si, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, esses baúzinhos aqui, ó. Essas lancheirazinhas aqui, por exemplo, quando você abre, né, particularmente ela só dá, né, merenda. Só que para cada tipagem, né, é um tipo, ó. Você coloca aqui, ó, aqui fala, ó. Essa aqui é para aumentar a amizade dos Pokémon tipo, ó, normal, psico, end, dark tipos, né, como primários, tá? Ou seja, ele é focado para Pokémons dessa tipagem. Cada tipagem, né, até então cada comida excede 3 tipagens, tá? Só que é aleatório, não tem como escolher, então não tem muito o que fazer, né? Aí você libera, vai abrindo aqui, ó, né, você tô juntando. Ó, né, a forma mais fácil que, se eu não me engano, eu acho que é aqui no Aventure. Cadê esse aqui, ó? Diariamente, né? Você vai fazer isso aqui, ó. É esse? Não. É esse aqui. Acho que é esse. Ó, esse aqui, ó. Né? Ou seja, toda vez que você fizer, mano, você vai estar pegando, né? Fazer aqui. Vai depender do level que você tiver. Ó, tem os nível requerimento, tá vendo? Ó, nível 30, 40, 52, 64. Aí quanto maior o level, né? Nível aí que você tiver, maior a quantidade, né? Dos presentes aqui que você vai estar obtendo, tá? Só pra ficar ciente. Claro que tem outros modos aí que pode pegar comida, como eu disse, né? Aqui mesmo, né? Quando você gira aqui, tem a chance de vir, eu acho. Deixa eu ver. Não sei se aqui vem, se vem essa moedinha aqui, né? Acho que eu não lembro. Tá aqui, ó, vem. Só que vem do básico, né? Vem do... Ah, não, isso aqui é item, isso aqui é item. Deixa eu ver, eu acho que não vem não, mano. Porque aqui é só exclusivamente pra item, né? Pera aí, eu já olho já, cadê? Aqui é a prévia. Aqui é só exclusivamente para itens. Comida, se eu me engano, no Red Draw. Quer ver? É porque não tem o Red Draw lá dos S+. Mas tem esse aqui, por exemplo, esse aqui deve mostrar. Não, vai ser só do S+, mesmo, vai aparecer. Né? Que, se eu me engano, quando você olha, tem lá, tipo, uma merendinha. Tanto que, geralmente, quando eu junto, né, muito diamante, eu geralmente faço lá pra pegar. Pra poder fazer justamente isso. Que aqui, esse de gold, por exemplo, se eu fizer, aqui vem, ó, tá vendo? Vem as merendinhas. Então, você tá fazendo aqui, né, você vai estar gerando, ó, isso aqui. Só que vem dos básicos, né, vem entre verde e azul. Não sei se aqui vem dos épicos, né, depende da sorte. Ó. Aqui, ó, merendazinha, né, é uma forma aí de você tá, né, fazendo. Então, vai gastar um goldzinho, mas aí eu recomendo você sempre estar fazendo todo dia, porque, ó, aí vem um roxinho ali, ó. Aqui, ó, vem uns épicos então. É, né, uma formazinha aí mais free, né, para você estar obtendo, né, esse tipo de recurso até então, né, que é tão valioso. Beleza? Então, é isso aí, as estrelas. E se eu me engano, um power, né? Tem que ter os Pokémon em si tem que ter um power também de requerimento, mano. E uma quantidade lá de evolui individual. Então, assim, é complicado, né? Fazer ele. Você, quando liberar, você vai ver os requerimentos e você vai ter que correr atrás, né? Particularmente. Então, vamos lá. A melhor opção, né? Seria isso aqui, beleza. Estamos aí com, né, nossos queridíssimos Pokémon de gelo. Quais seriam, né, as melhores opções? Mano, dá pra fazer muita variação, né? Porque nós pode combinar, né, sempre um com o outro, né? Então vamos lá. O WK, ele é forte com o quê? Pokémon gelo, Fire e Dragão. Né? Então eu posso utilizar o quê? Dragão também com ele, só pra, né, dar uma modificada, uma melhorada até então. É opcional seu. Então, sei lá, se eu tiver uma Mega Rayquaza, eu poderia usar uma Mega Rayquaza, né, focado nisso. Aí eu poderia pensar que quem mais para agregar o time aqui. Lembrando que a Rayquaza precisa de mais, pelo menos, 3 dragões, né? Então eu teria que ter o WK e mais uns outros 2, por exemplo. Aí vamos supor, suporte, eu poderia usar um Ho-Ho. Ele é um suporte que funciona particularmente, eu acho que na minha visão, em quase todo o time, né? Porque a passiva dele agrega qualquer time, não especifica a tipagem em si. Claro que em Fire ele é bem melhor, né? Mas ele funciona particularmente em qualquer time. Como um suporte só para dar o ovo, né? Que é o sobrevivência, o revive, né? A Nirvana da Fênix, né? Particularmente. Poderia botar um PG como um tanque, né? Que já fica um time mais pesadão, né? Assim por dizer, porque é um time com muito SS, 3 SS até então. Poderia ser um Victim para baratear até então, teria um suporte aí a mais, né? Você poderia fazer, né, só mesmo ali um buff, mas ele aqui particularmente só ia ajudar, né, o nosso queridíssimo WK e o Ho-Ho. Poderia aproveitar um Charizard, caso, né, tenha aí, daria para utilizar o Charizard até então, beleza? Porque assim, no caso, eu poderia aproveitar que ele é dragão, o Ho-Ho voador, dragão, pronto, já deixar a passiva da Rayquaza quase full, né? O ideal seria 5 dragões, mas isso é quase inviável porque não tem condições Cardastrint, né? Fica muitos
dragões atualmente, mano, usam a mesma trinket, né? Só os mais pra frente, futuramente, que vai vir, né, outros dragões com trinkets, né, diferente. Aí você vai conseguir fazer, né, uma variação mais tranquila. Mas até então aqui, ó, os 4 aqui usam a mesma. Então, assim, é um time muito caro, tá? Um time muito caro só é bom para aqueles que realmente gastam no jogo, né? Faz investimento aí um pouco mais pesado, eu diria. Né? Aí aqui seria uma opção, caso você quisesse, sei lá, uma variação de gelo misturado com dragão e um pouco de fogo, né? Fire até então, usando o Ho-Ho e o próprio Charizard X até então. Né? Seria uma opção. Mas vamos lá. Uma outra avaliação. Poderia ser um Y, né? Muitos aí são fã do Mewtwo Y, né? Até então. E vamos fazer o suporte dele, né? Cadê? Pronto, minha origem, para dar sobrevivência a ele, evidentemente. Tá? Dar uma sobrevivência e poderia colocar mais o que aqui para agregar? Ficaria 2, já tem 3 psico, né? Porque aqui é psico, psico, psico. Vai sair caro, né? Ficaria 4 até então aqui. Mas, uma possibilidade. Poderia, deixa eu ver. Um Celebi. Pronto. Seria interessante, porque o Celebi é psico e também é grama. Então ele ia dar sobrevivência. Caso ele sobreviva, né? Ele tem que ser bem upado também por causa disso. Mas caso ele sobreviva, ele pode dar uma segunda vida para o seu Mil Origem. Com certeza ele vai dar para o Mewtwo, porque o Mewtwo Y vai ser o mais forte, né? Pelo menos psíquico, né? Porque ele é um SS, ele pega muito power. Então a primeira sobrevida, né, do Celebi, caso seja 8 estrelas, lembrando, né? Tem que ser pelo menos 8 estrelas para ativar essa passiva. Mil Origem também tem que ser 8 estrelas. Aí o seu Y aqui, mano, já tem uma durabilidade melhor, né? Ou seja, vai ter uma sobrevida do Mil Origem, ou seja, 2 turnos aqui, pelo menos 2 turnos ele já não morre, né? E pelo menos um turno aqui o Celebi vai garantir a ele. Ou seja, ele, né, com os dois aqui combando, né? Ele já ganha pelo menos aí uns 3 turnos, tá? De sobrevivência. Né? Fora a passiva dele, que se você upar, se eu me engano, o Z-Move, ele consegue ficar até 2 turnos, né? Se morrer. Ele meio que muda de forma, fica mudando de forma, a forma espectral, né? Eu acho que é isso. Espectral dele, né? Aí meio que é como se fosse uma outra vida, né? Que ele tivesse. Então ele meio que tem 2 vidas por si só, da passiva dele. Então ao todo aqui é como se ele tivesse 5 vidas, assim por dizer, né? Teria que matar ele diretamente 5 vezes, né? Literalmente. 5 vezes não, porque o Mil Origem não vai deixar ele morrer, né? Ele sobrevive diretamente 2 turnos, né? Pelo menos esse é o que o Mil Origem garante, né? Particularmente. Pronto, aqui seria o time gelo psico, né? Mas lembrando, vai ser 4 psico aqui no time. Então, para aqueles que estão focando em psico é bom. Para aqueles que não tem, que nunca focou nas trinket, tá? Então fica um pouco complicado, seria bem mais caro. Ah, mas eu não tenho um Y tal, como seria aí um psíquico, né? Até então, com ele sem, né, usar o Y. Bom, aí fica um pouquinho mais complicado, porque eu não vejo nenhum outro psico que possa, né, agregar aqui no time, mano. Então deixa eu pensar aqui o que eu poderia, né, pensar, imaginar, seria um outro grama, até então. Uma variação de Pokémon S, talvez, só para quebrar galho, também é uma possibilidade, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui se eu penso aqui em algum Pokémon que possa, né, interagir com esse time. Teria o Xerneas, né? Xerneas para dar mais suporte. Só que aí fica o lance, né, mano? O time fica sem dano, tá? Né? Embora, assim, lembrando que o Abomasnow, ele é esse DPS, mas ele vai ser aquele DPS que não vai ser aquele DPS de explosão, tipo, vai bater e estourar o Pokémon. Ele vai ser aquele DPS que vai causar dano continuamente, né? Ele vai causando dano, vai causando dano, vai causando dano, né? Particularmente assim. Uma opção aqui poderia ser o Xerneas, para dar mais durabilidade pro time, mas fica aquilo, né? O dano em si vai ficar muito baseado no Rebold, né, do time gelo, ou seja, o Rebold que, né, o Ice Calyrex ativar, o Ice aqui, o WK, né, com a chama gélida, e a passiva de Rebold de, né, conversão até então que o próprio Abomasnow tenha. Então, né, é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade aí, beleza? O Xerneas vai linkar, lembrando, ele linka Pokémon Fada, Grama e Solo. Ou seja, ele vai linkar o Celebi, então o Celebi naturalmente vai tancar mais, vai linkar o Abomasnow, naturalmente o Abomasnow vai tancar mais, né, vai resistir mais tempo, e vai linkar o Ice Calyrex. Ah, mas Buda, o Ice Calyrex não é Grama. Mas se você olhar lá na passiva dele inicial, lá fala que ele vai herdar os buffs, vai buffar Pokémons psíquico, vai buffar Pokémon de gelo. Mas em combate ele também é considerado Pokémon grama, ganhando os buffs dos mesmos. Então qualquer Pokémon grama que você colocar aqui no time também vai ajudar ele. Né? Ele é como se fosse grama, é como se ele fosse 3 tipagens. Assim o WK é como se fosse 3 tipagens. Ele é dragão e gelo principal, só que na passiva dele diz que ele também é considerado um Pokémon fogo por times amigos. Ou seja, se eu tiver Pokémon Fire, esse Victini, por exemplo, só buffa Pokémon Fire. Então só vai buffar quem tiver tipagem Fire. Mas ele pode buffar o WK, por quê? Na passiva dele, ele é lidado como um tipo Fire também, né? Só pra vocês terem, né, uma noção, uma ideia aí, né, de passiva até então. É por isso que eu digo que sempre é bom vocês lerem. Porque vocês lendo, vocês vão ter uma ideia, uma noção, né, ali do que o Pokémon faz nas suas passivas até então.
Aí, você entendendo isso, mano, você consegue ter uma ideia de times, né? Assim, esse Pokémon é assim, mas eu posso usar ele com aquele Pokémon lá tal, né? Eu posso fazer uma combinação com esse, porque, né? Um ali vai meio que ajudar o outro, né? É o famoso cooperação, tá? Então, Shinies aqui seria pra deixar o time mais resistente, ponto. Só que, como eu digo, não sei se o dano vai ser legal, tá? Aqui o dano desse time vai ser baseado o quê? Na sobrevivência dele, ou seja, ele tem que sobreviver muito, né? Ficar todo mundo ali batendo, funcionando legal, pra daí, né, ter um efeito positivo contra o time inimigo. Né, particularmente isso. Se tu pegar tipo um time Dragon Terra, por exemplo, que é um time muito tanque, muito resistente por causa da Tyranitar, da Mega Diancie, do Primal Groudon, né, do próprio Ziggy, né, que tancam muito. Pokémons muito difícil de levar dano, né? Então assim, não sei se esse time seria, né, qualificado para ganhar dele. É por isso que eu digo, o ideal seria ter o Y, né? Esse time aqui tem que ter o Y. O Y, mano, ele é primordial para quase todo time que necessita de dano, que dá para encaixar um psíquico ali no meio, né? Ele particularmente é o DPS universal para quase todo time que necessita ter mais dano, né? Até então, beleza? Ah, o X daria certo? Mano, o X talvez, né? Não sei. Eu não acho o X tão interessante, tá? Nesse time aqui. Porque embora tenha aqui dois suportes que ia deixar o X mais resistente, né? Como eu digo, necessitaria do Zamazenta, né? Então aí meio que você teria que ter um Zamazenta caso quisesse usar o X. Aí teria que tirar tipo o quê? O Celebi, né? Até então. Tirar o Celebi ou se não tirar o Mil Origem. Para deixar o Zamazenta e dar, né, um escudo, uma resistência a mais para o X. Mas a gente vai ver, será que compensa? Porque vamos lá, se o Celebi resistir tempo suficiente, mano, ele vai dar uma segunda vida pro Mil Origem, pro Calyrex, pro Y e pro Abomasnow. Então assim, só ele, né? Claro que ele tem que sobreviver aí no mínimo aí uns 6 turnos, né? 6, 8 turnos. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 6 turnos, né? Pelo menos aí sobreviver 6 turnos, que eu acho possível se você fizer ali tanque. Consegue ajudar, mano. Mais da metade do seu time, cara, né? Então, tudo depende muito do que você quer. E o Shiny também pode entrar nesse time, tranquilamente, tá? O Shiny aqui entra com uma possibilidade muito boa como um healer, né? Uma cura. Particularmente ele entraria no canto até do próprio Shinies, né? Fazer um time, só que fazer um time mais curandeiro, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, particularmente, o dano é quase nulo, né? Literalmente. Mas a sobrevivência do time é muito maior. Porque o Shiny, diferente do Celebi, ele tanto cura, na verdade ele cura, né? Até uma cura legal aí. E consegue ativar Coração Valente, que é quase um tipo de imortal, né? Uma imortalidade até então. E agora me lembrei, né? Falando de cura, mano, mas abre a possibilidade de usar um Zarude até então também, né? Como suporte curandeiro, que eu acho mais forte que o próprio Shiny, né? Aí aqui, mano, já mete mais cura ainda, né? Ou seja, o Zarude é basicamente um tipo de Shiny, só que melhor, né? Porque ele dá imunidade à morte para Pokémon Grama ou Dark. Né? Se eu me lembro, é isso aí, a passiva dele. E ele cura bastante. Tipo, se o Pokémon apanha, ele cura. Mas lembrando, ele só vai curar Pokémon Grama. Né? Então, particularmente, o Zarude só vai poder ajudar o nosso belíssimo aqui, Ice, e nosso Abomasnow. Entendeu? Só que podemos colocar o Celebi também, para dar mais sobrevivência ainda. Então, assim, fica muito aberto, né, as possibilidades de times que dá para agregar aqui. É por isso que, geralmente, eu sempre prefiro fazer depois que eu pego o Pokémon e eu vou testando, né? Porque aí eu vou vendo como ele é, né? Assim, qual estrago que ele consegue fazer no time inimigo, para daí ver qual time, né, melhor possa ser que se encaixe nele. Né? Primeiramente eu tenho que testar para poder ver, né? E sem testar, mano, só assim, pela passiva dele, não dá para ter uma base tão, né, ali uma base próxima, beleza? Mas assim, particularmente, mano, o time dele vai ser sempre esse. Ou, como eu digo, né, vem a variação que eu acho mais legal, que seria o Xerneas. Aí nós mandamos a Mega Diancie, como eu falei, né? A Mega Diancie que dá, né, para funcionar em particularmente quase todo o time. Né? Tem a probabilidade de uma possibilidade muito forte, né? Ela é muito boa, então ela se encaixa em quase todo o time. Aí colocando a Mega Diancie, deixa eu ver aqui. Eu posso manter o Xerneas, né? Para linkar ali ela, o Abomasnow e o Ice aqui. O Mil Origem ficaria aqui. Ele daria sobrevivência, no caso, para o nosso Ice aqui, porque ele é psíquico. Então o Ice teria uma durabilidade maior se manter o Mil Origem. Mas também eu poderia estar usando uma Magerna. Ou seja, né? Fortalecendo aqui mais ainda o escudo da própria Mega Diancie. Né, que aí eu já teria 2 fadas, então o escudo dela fica um pouco mais resistente, então ficaria um pouco melhor. Mas fora que ela ia buffar, né, a Mega Diancie com as proteçãozinhas, aumentaria a resistência dela com a passiva dela, né? Então aqui ficaria interessante. Poderia ser uma HDVO também, sem problemas, né? Tudo dá certo, mano. Particularmente, aí eu puxaria aqui a HDVO para dar controle, né, no time inimigo. Então o time aqui, particularmente, é bem baseado em controle, muito forte no controle, até então, tá? E como podemos, né, até então melhorar? Aqui, o Xerneas, como eu digo, para melhorar a resistência do time, né, com um link. Né, ou seja, ele ia linkar a Mega Diancie, ia linkar a Gardevoir, ia linkar o Abomasnow, ia linkar o Ice. Só não ia linkar o WK, mas o WK, mano, você fazendo ele tanca que é uma beleza. Né? Então aqui é o esquema. O time aqui ficaria muito resistente, muito focado em controle. Particularmente todo mundo aqui dá controle, tá? Só tirando o Xerneas. O resto aqui tudo dá controle. Então é um time muito pra, né, controlar o time inimigo. Beleza?
Aí, se você quiser mais controle ainda, mano, aí vem o básico, né? Tirar os shinies e colocar na minha origem. Pronto. Puxar a Vadiance pra trás, né? Já que tirou os shinies, então ela não vai tancar tanto. Ela vai perder a proteção. Você mete minha origem, que aí vai dar uma sobrevivência para a nossa Gardevoir, tá? Aí fica, né, particularmente mais interessante. Poderia botar um Meteor aí? Poderia. Colocar no caso da Gardevoir. Só que aquilo. Sem fadas, né? O escudo da Diance não fica tão forte, tá? Então ia quebrar com facilidade, beleza? Mas ia dar uma certa proteção, né? Contanto que ela consiga sobreviver tempo suficiente, mano, pra ficar gerando escudo, né? Que seria uma proteção a mais para o seu time, tá? Então, como eu digo, né? Tem muita variação, tem muitas formas de, né, se fazer até então, né? Mas sempre lembrando que nunca deixe de tirar os DPS, tá? É porque aqui, mano, eu não sei, né? Realmente eu vi muito pouco dele em ação, tá? Então eu não sei como ele é tão forte no dano dele. Porque ele bate em, se eu não me engano, de linha, né? Ataca até 2 alvos ali. Aí eu sei que ele tem um lance, né? Uma passiva parecida com o do Ice, que é congelar o HP máximo do alvo. Ou seja, ele tira, né? Se eu não me engano, acho que é 15% da vida máxima ali do alvo, né? Ele congela o HP e o alvo perde aquela vida. Então, assim, ele meio que ajuda nisso. Mas, né? Falta um Pokémonzinho aí, mano, pra, né, poder fazer esse time encaixar, que era o dano, né? Então, um dano que funcionaria muito perfeito nesse time. Mas ainda não tem ele, tá? Ia ter um Pokémon aí que se encaixa muito bem nesse time. Mas ainda não temos ele. Mas aí, né? É sempre possibilidades, né? Que você pode estar utilizando. Vou fazer o famoso, né? Botar aqui assim, ó. Aí que é o time do Cash, né? Time de Cash. Usando o SS. Então, mete a Mega Rayquaza, né? Como dano ali em coluna. Mewtwo Y como dano em área. O Biorid para dar suporte pra ele. E aí faz o triozinho aqui de jeito. Então faz o famoso 2-2-2, né? Tá aqui, ó, 2 psíquico, 2 dragão, 2 gelo, né? É o famoso, né? Até aqui faz a combinaçãozinha. E lembrando que o Abomasnow não tem esse efeito de campo, tá? Claro que o S+, a forma S+, dele, o efeito é muito melhor. Não é como esse aqui, tá? Esse aqui é o efeito S dele. Mas tem a forma de S+, dele, mano. O efeito é muito mais forte, que é pra time de gelo. Ou seja, ele fortalece o time de gelo, entendeu? Então fica bem interessante aí. E é isso, né? Um videozinho um pouco mais longo, né? Então, mas aí só pra vocês terem uma ideia, uma noção de time, né? Que ele vai funcionar legal, tá? É o lance de quase todos os Pokémons atualmente, né? É igual o Charizard. Charizard, a galera, se eu queria poder usar ele no time dragão, ele é dragão e tal. As passivas dele, mano, ele buffa dragão até então, só quando ele luta, né? E ele buffa focando Fire, né? Caso não tenha Fires ali, ele vai focar no dragão, né? Ele foca no mais forte até então. Beleza. Só que as passivas dele, né? Vamos supor, de sobreviver, de aumentar dano dele, dele sobreviver mais tempo, né, no time ali, necessita muito de queimação, muito burn. A menos que ele próprio causasse, né, essa necessidade. Só ele mesmo, assim, vamos supor, só ele desse conta das queimação em todo mundo, pá. Aí sim seria interessante. Mas eu acho que precisaria do item dele pra eu tirar essa conclusão, né? E como eu não tenho, aí limita muito, né, minhas possibilidades de realmente saber se ele funcionaria em um time com poucos Fire, né? Que eu tô pensando em tirar o Victini e provavelmente o Ho-Ho, né? Provavelmente tiraria os dois aqui para melhorar, né, o meu time em termos de defesa, que é algo que ele não tem, né? O time Fire é bom, né? Como você pediu, que ele é bom. Porque ele tem muito dano crítico, tem um dano de queimar, beleza. Só que no momento que eu pego um time que é muito mais forte que eu, né, que o meu time, é difícil, mano. Porque, tipo assim, o time dos caras geralmente tem muita defesa. É mais upado. Então, assim, o time do cara consegue tancar e me bate. Então, assim, eu apanho muitas vezes, aí, tipo, eu tenho que apanhar pra poder revidar. E nem sempre dá certo, né? Porque não tem uma proteção adequada, certo? Mas aí vai de gosto a gosto, né? Eu tô mantendo o time assim, o time tá funcionando do jeito que dá. E, né, é o que importa, beleza? Então eu vou ficar por aqui, mas não esqueça de deixar seu like, compartilhar, né, se for possível. Então é isso, né? Até o próximo vídeo. Lembrando, depois vou ter que refazer. No caso aí, fazer um videozinho falando sobre os pilares, né, de cada time até então. Né, só pra atualizar um antigo que eu fiz, né? Que tem uns meses atrás já. Com os Pokémons novos agora. Aí basicamente só fazendo, né, a adição, né? De como seria os Pokémons até então. Né? Aparentemente até deram uma atualizado na Pokédex, né? Aí já podemos falar, né, sobre os Pokémons aqui até então, que vão aí vir. Ó, colocaram, né? Ele aqui é o da Bid, né? Nossa, é muito bonito, cara. Você é doido. Ninetales. Deixa eu ver, colocaram mais algum S? Se não me engano, tinha alguns S que tinham entrado. Bom, aqui ainda não apareceu, né? Mas se não me engano, o cara tinha mandado, mas tinha uns S novos. Tipo um Mega S, na verdade. Tinha um Mega... Será que não atualizou? Deixa eu ver. Tinha liberado um Mega S novo, cara. Estranho. Então talvez não deve ter atualizado ainda, né? Mas é isso. Se eu não me engano, tinha visto no Mega Man do Ásia, né? Alguns Pokémon S novos ali. Mas beleza.
Então é isso mesmo, fica por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido aí a noção, né? É isso.